Olá, estimado internauta. A Agência Angola Press estreia uma nova rubrica, Análise Informativa. Nesta primeira edição, vamos fazer referência ao Campeonato Africano das Nações que decorre no Egito e a prestação da nossa Seleção Nacional de Futebol. E como convidado estamos no nosso estúdio Marcelino Camões, o editor desportivo desta Casa de Notícias. Seja bem-vindo, Marcelino Camões. Obrigado. Qual é a análise que podemos fazer numa primeira instância da prestação da Seleção Nacional que já não se faz presente neste campeonato que ainda decorre no Egito? Bem, saudações, estimado internauta. De facto, a participação de Angola neste CAN que decorre no Egito, em minha opinião, foi de todo negativa, porquanto a Seleção Nacional não conseguiu alcançar o objetivo traçado pela Federação Angolana de Futebol, que eram os quartos de final das edições do Ghana 2008 e Angola em 2010. A meu ver, a principal razão é a organização. Portanto, faltou maior ou melhor organização por parte do órgão reitor de futebol em Angola. Podemos começar, por exemplo, por apontar a falta de profissionalismo, alguma falta de profissionalismo por parte da Federação Angolana de Futebol, quando realizam um estágio com apenas um jogo de controle. Portanto, foi contra a Guiné-Bissau, Angola ganhou 2-0. E no segundo jogo de controle, que seria disputado já no local da competição no Egito, no caso, não foi realizado porque Angola não tinha dinheiro para pagar um recinto de treino. Em véspera da competição, Angola não tinha um local de treino. É uma maneira amadora de proceder que, de todo modo, teve influência nesse resultado negativo da Seleção Nacional. Fez referência a adjetivos não tão positivos que culminaram com a eliminação prematura da Seleção Nacional. E agora, como é que nós podemos ver a situação, quer da própria direção da Federação Angolana de Futebol, equipe técnica, o selecionador, por exemplo, o contrato era até agora o Campeonato Africano das Nações, e de alguns jogadores que apresentaram as suas inquietações antes e durante o Campeonato Africano das Nações? Portanto, faltou também aí a questão da comunicação. Portanto, houve falha da comunicação entre a Federação, a equipe técnica e os jogadores. É por isso que vazou aquela reclamação injusta, a meu ver, dos atletas, né, que reclamavam o pagamento de subsídios de treino e o pagamento também do valor que foi atribuído pela Confederação Africana de Futebol, que é o prêmio da qualificação à prova que decorre. Que lições podemos tirar desta nossa prestação negativa, onde a componente organizativa acabou por manchar de todo a prestação de Angola? Eu vejo as coisas de duas formas. Primeiro, a questão da organização e segundo, a questão que se comenta, a questão técnica, administrativa, porque não tem nada a ver com o treinador. Portanto, há reações que apontam falhas de treinador, mas em minha opinião não é falha de treinador. Defende a continuidade do treinador? Não é uma questão de defender ou não, são os factos. E nós temos experiências anteriores, e o exemplo mais claro é do francês Hervé René. Treinou Angola em 2010, saiu daqui descontente, demitiu-se e foi à Zâmbia ganhar o campeonato, ganhou o campeonato africano com a Zâmbia e voltou a ganhar o campeonato africano com a Côte d'Ivoire. Portanto, não é aqui uma questão de incompetência do treinador, pelo menos para este último caso. Eu acho que a questão organizativa tem mais peso se formos comparar com a questão do desempenho do treinador. Também há correntes, e vejo muito nas redes sociais, quando se fala das opções do treinador em relação aos jogadores que elegeu para este CAN e também as escolhas do treinador por cada jogo. Portanto, são questões muito técnicas e eu acredito que o treinador, enquanto conhecedor do futebol, porque ele, para ser treinador, estudou futebol, deve ter optado por isso por alguma razão. E então não há muito fundamento nesse aspecto. Eu acho que o aspecto organizativo acabou por pesar, porque
uma seleção que só tem um jogo de controle, uma seleção que em véspera da competição reclama prémios de jogo, não tem condições emocionais, não diria muito técnicas, condições emocionais para encarar uma prova com esse nível competitivo, onde estão as melhores seleções de África e os melhores atletas de África e quiçá do mundo, né? Salah é um jogador ao nível do mundo, então o amadorismo com que foi tratado essa participação teve influência muito elevada nesse comportamento da seleção durante a prova. Isto acaba por influenciar alguns jogadores angolanos que atuam na diáspora em vir participar ou juntar-se à seleção nacional para os próximos desafios. Nós olhamos já para o mês de setembro, que daqui a pouco vão começar as novas eliminatórias de acesso ao próximo campeonato do mundo a decorrer no Qatar em 2022. É um pouco difícil prever isso, porque é uma questão pessoal, tem muito a ver com o espírito de angolanidade que cada atleta... Falo aqui em função da desorganização que se fez presente dentro da Federação Angolana de Futebol, que chegou à própria Seleção Nacional que esteve agora a competir no CAN. Pois, eu percebo a sua questão e eu analiso isso justamente em função do espírito do angolano, da angolanidade, que varia de pessoa para pessoa. Eu acho que, sendo angolano, os atletas, penso isso, são capazes de perdoar essa falha da federação, porque é o nosso país, nós conhecemos como é que é Angola, e a questão do patriotismo aí, a questão do querer representar o país, pode ser que fale mais alto. Mas não descarto aqui a hipótese de um ou outro atleta eventualmente deixar de representar a seleção nacional, porque são atletas que jogam a alto nível, estão em clubes com outro nível de organização e falhas básicas dessa natureza pode ser que vão em contrassenso aos princípios, aos hábitos que eles próprios cultivaram enquanto jogadores de clubes de alta competição. Como é que podemos olhar para o futuro da nossa seleção nacional? Bem, as bases estão lançadas, os investimentos são diminutos, agora nós olhamos para a falta de patrocínios, por exemplo, não é? Mas nós temos que continuar a competir ao mais alto nível. Bem, eu não analiso muito o desenvolvimento do futebol em função das possibilidades financeiras, porque nós, a Angola, pelo menos o sistema desportivo, vem de um período longo em que os dinheiros não eram problema. E, entretanto, conflito armado. Sim, e entretanto é esse o futebol que conseguimos apresentar até hoje. Eu acho que o problema é muito bem mais além do futebol, portanto, passa também pela questão das políticas desportivas, a aplicação das políticas desportivas. Eu não analiso o problema do futebol como sendo um problema único do futebol, é um problema do sistema desportivo angolano. Um problema generalizado. Generalizado, isso abarca as outras modalidades. Portanto, nós temos uma exceção em Angola, que é o basquetebol masculino e o handebol feminino. O hóquei em patins, por vezes, também faz grandes resultados, o judo, nomeadamente. Mas, entretanto, não é um problema só do futebol. Portanto, falta aqui a aplicação de políticas traçadas pelo Ministério da Juventude e dos Esportes, em conjunto com as federações. Portanto, não se compreende como é que nós, até hoje, não temos um centro de treinamento de alto rendimento. Angola não tem infraestruturas, Nós temos ainda equipas que, no caso do futebol, jogam no pelado. Portanto, equipas de escalões de formação. Então, falta aqui um pouco também da aplicação dessa tal política desportiva. Pois é, caro internauta, a análise informativa abordou desta vez, ou nesta primeira edição melhor, o futebol, a participação da Seleção Nacional no Campeonato Africano das Nações. Tivemos aqui no nosso estúdio Marcelino Camões, desde já muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Walter, e espero ter contribuído para uma melhor compreensão por parte dos nossos internautas em relação à participação de Angola no CAN, que decorre no Egito. A análise informativa volta na próxima edição. Até lá, continuação de um ótimo dia.